Oi, todo mundo, e bem-vindos a mais um vídeo de coração pra coração. O do mês passado, eu decidi que eu vou fazer um por mês, vai estar linkado aqui, e foi um saindo do armário, fala de termos melhores, e vários de vocês pediram que depois eu fizesse um falando sobre acne e autoestima, falando sobre bullying e falando sobre problemas com peso. Muitos pediram esses vídeos juntos, mas eu achei que seria melhor fazer 3 vídeos separados sobre esses tópicos, porque no fundo eu acho que, apesar de eles estarem linkados, são assuntos que, se eu separar, talvez eu alcance mais pessoas. Eu espero que esses vídeos alcancem vocês se sintam abraçados por eles. Então, essa foi a minha maneira de pensar. E este daqui é falando sobre peso. Eu já escrevi um post no blog, na verdade, sobre o fato de que eu tive uma luta com o meu peso muito grande e um flerte gigantesco com distúrbios alimentares quando eu era mais nova. Basicamente, eu fui uma criança muito magra até os 6, 7 anos, e daí eu engordei muito rápido, mas eu engordei muito mesmo. Então fui de ser uma criança magrinha pra ser uma criança que usava 46, 48 de manequim. E uma criança usando 46, 48 tá longe de ser saudável. Toda a minha família tem uma tendência a engordar e eu acabei entrando muito nessa tendência por uma alimentação que não era sadia, por não praticar nenhuma atividade física. Então foi a genética e vários fatores do ambiente, por assim dizer, que interferiram e eu acabei virando uma bolinha. E foi uma época muito complicada também, porque eu acabei sofrendo muito bullying por causa do meu peso, especificadamente quando eu ia pra acampamento de verão, e eu já falei isso no meu Draw My Life. Era muito pesado, porque independente de qualquer outro problema que eu tivesse com a minha aparência, o meu peso era aquele que elas iam direto pra alfinetar. O meu manequim das minhas calças era motivo de riso, o meu tamanho era motivo de riso, e basicamente me faziam crer que eu nunca ia ser amada, apreciada ou bonita se eu não fosse magra. Isso acabou me levando quando eu ainda tinha coisas de uns 9 anos, porque maior parte do peso foi principalmente entre os meus 9 e 12 anos, assim. Quando eu tava com 12 comecei a emagrecer. Mas quando eu tinha 9 anos, eu chegava no acampamento, tipo, eu me arranhava inteira na região da barriga. Eu queria me cortar e eu, de fato, cheguei algumas vezes a me machucar de propósito, porque eu odiava tudo aquilo ao meu redor. Eu me odiava porque eu achava que todo mundo me odiava por causa do meu peso. E foi muito difícil isso, eu várias vezes pensei, eu vou parar de comer, eu quero vomitar tudo que eu comi. E eu agradeço demais pela força de... Não sei se foi força de vontade, mas talvez um instinto de que não ia melhorar. Apesar da tentação, eu sabia que não ia melhorar se eu cedesse essas tentações. Mas é muito difícil não ceder a elas, por isso não dá pra julgar ninguém que ceda a elas. O que você pode fazer é oferecer ajuda pra quem cede a essas tentações. O que eu consegui fazer foi que, quando eu tava com 11 anos, eu pedi pra minha mãe me levar a um nutricionista, num gastro, e eu comecei reeducação alimentar. Então foi realmente fechando a boca e aprendendo as minhas porções. Eu não parei de comer nada, eu só comi menos, eu comi mais adequadamente, comi mais separado, comecei a tomar menos refrigerante, comecei a comer menos besteira, eu comecei a prestar atenção na minha alimentação. Não parei de comer doce em nenhum momento, não parei de comer as coisas que eu adorava, mas comecei a ter mais parcimônia e perceber também que, quando eu tava muito triste, tinha um dia muito difícil, eu sofria um bullying pesado, eu queria comer, porque comer me confortava. Também me ajudou muito que nessa época eu tava saindo da terapia, onde eu trabalhei um pouco essas questões. O que o mais importante foi muito... porque eu não conseguia falar muito disso naquela época, eu era muito nova, não tinha ainda o discernimento pra falar disso com a minha terapeuta. Então eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi realmente tentar... eu tinha uma voz na minha cabeça que não me deixou cair pro lado menos saudável da situação. No entanto, até hoje, e isso já passaram 12 anos, eu tenho uma voz na minha cabeça que sempre que eu como muito fala: você não merece estar comendo isso, você não deveria estar comendo isso, você vai engordar, se você engordar, não vão te achar bonita, se você não for bonita, as pessoas não vão te aceitar, se você não for magra, as pessoas não vão te aceitar, se você não for assim, assado, você não vai ser desejada.
por ninguém, nem pra estar por perto, nem como amiga. Não era só uma questão de, tipo, desejada sexualmente por alguém. Era uma questão de a pessoa ser nojenta. Eu lembro muito de uma prima de uma prima minha virar pra mim e falar que não queria brincar comigo quando eu tinha 10 anos, porque eu era uma gorda. E esse é o tipo de coisa que dói muito. E dói também o fato de que eu não vou julgar ninguém que tá acima do peso. E eu não vou julgar ninguém que tá com muito acima do peso. Eu vou ver beleza naquela pessoa, mas eu sei que eu não vou conseguir ver em mim. Eu sei que é um fantasma muito pessoal. E a gente não pode ficar olhando pros outros esperando ver um espelho de nós mesmos. Eu acho que essa é uma das batalhas mais difíceis, que é amar os outros sem esperar deles o que você espera de você. Porque é só assim que você vai conseguir não julgar os outros e não cobrar a perfeição dos outros. Eu sou uma perfeccionista com eu mesma, isso é alguma coisa que eu tenho que trabalhar. Mas é ainda mais injusto você querer passar isso pros demais. E quando você passa isso pros demais, você também tá fazendo bullying. Independente da sua idade, você tá fazendo bullying. Porque você tá cobrando daquela pessoa uma perfeição que é a sua ideia errônea de como as coisas deveriam ser. É um fantasma seu que você projeta nos demais. Até hoje, como eu ia dizendo, é difícil às vezes virar e falar você merece ir nesse rodízio de pizza, você pode comer, você não vai engordar por causa desse um dia. Ficou mais difícil depois que eu parei o balé, depois que eu sofri um acidente, eu rompi um ligamento no começo desse ano, eu espero voltar indo no balé, mas ainda não aconteceu. E foi mais difícil porque eu me afastei durante 4 meses de toda a atividade física que eu tinha e que eu tinha muito prazer de fazer. E isso me fez ganhar um pouco de peso e foi muito difícil com a minha autoestima. Mas é uma coisa que eu tenho que trabalhar com a terapia, é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim mesma. E não tem nenhuma solução misteriosa. É alguma coisa que você tem que trabalhar todo dia. Porque você tá flertando, mesmo que seja com distúrbios alimentares, não é alguma coisa que você um dia vai ficar totalmente curado. Eu penso que é como um vício quase. Comer é um vício e ficar vidrado na magreza também é um vício. Então qualquer extremo é viciante. E eu penso, por exemplo, a minha mãe é uma ex-fumante e ela me fala, todo dia ela ainda tem vontade de fumar, mas ela não fuma. Ela sabe que não é saudável pra ela. E é isso que a gente tem que fazer com essas coisas. Todo dia é uma batalha, tem dias que vai ser mais fácil, tem dias que vai ser uma verdadeira guerra, tem dias que talvez você seja você vai achar que é o Waterloo do Napoleão, mas não será. O mais importante é continuar todo dia, eu acho. E não vai ser sempre fácil. Muitas vezes não vai ser fácil. Mas se você tá passando uma situação que você tá com distúrbios alimentares, você tá colocando sua saúde em risco, por favor, procure ajuda de um terapeuta, de um psicólogo. Você não vai ficar mais bonita se matando. E você não vai ser mais amada por ser mais magra. Porque as pessoas que valem a pena vão te amar independente do seu peso. E se você tá sofrendo muito ataque por ser muito magra ou muito gordinha de repente, se você tá muito acima do peso, procura ser saudável. O mais importante, se você for saudável, não importa o seu peso. Não importa o seu peso, você vai encontrar quem te ama e quem te deseja. Na vida deles, da maneira que for. Fraternal, romântica, como for. Mas procure ser saudável, porque a saúde é mais importante. E também não fique vidrado na ideia de bitolado da saúde. Procurar um terapeuta para cuidar da sua cabeça é o primeiro passo para cuidar do seu corpo. E, além de procurar o terapeuta, você precisa querer se investigar, se entender. E não pensar que o caminho A, B, C, D, E, aqueles caminhos que já estão pré-moldados, eles não vão ser sempre certos para você. Você tem que entender quem é você pra achar o caminho pra você, porque cada um é muito pessoal. O mais importante é que você não desista de você, que eu espero que com esse vídeo contando um pouco do que eu passei, porque esse vídeo é contando o que eu passei, né? Esses vídeos de coração pra coração são tipo uma terapia. O que pra mim é uma coisa muito legal e é alguma coisa que eu quero encorajar vocês. É um pouco de exorcismo você falar o que você tá passando, o que você passou. Ajuda você a ver as coisas com maior clareza. Então, eu espero de coração que se você estiver passando por qualquer problema referente ao seu peso, sua alimentação, você se sinta abraçado, que você procure maneira mais saudável, que você saiba que eu tô do seu lado e que se você precisar de mim, eu vou estar sempre aqui, mesmo que eu não esteja fisicamente com você, eu vou estar sempre aqui a um vídeo de distância esperando pra te dar um abraço. E eu espero muito que vocês tenham um dia mágico e uma vida mágica. E eu amo muito vocês e eu acredito em vocês. E por favor, não desistam de vocês mesmos, tá bom? E um beijo enorme e tchau!